Bom, hoje, algumas pessoas pediram para que nós falássemos sobre as crianças. Como é que essas crianças estão se comportando? Como é que elas estão sentindo esse isolamento? Como é que elas estão passando por esse isolamento? O que está mudando na vida delas e o que está mudando na vida dos pais? Eu vou pedir para que o Celso comece. A antiguidade é posto, né? Então, vou pedir que o Celso... Isso, abra o seu... Márcio, Diga. Queria fazer uma inversão. Você quer fazer? Então, queria fazer uma inversão. Então tá bom. Você vai entender por quê. Então tá bom. Você remanda. Tá? Então tá bom. Vamos lá. Nossas crianças, Simone. Vou pedir para a Simone, eu já apresentei ela. Simone também é psicoterapeuta, terapeuta, trabalha com várias linhas. E tudo de bom. Ela já fez a outra palestra, quem está acompanhando também já sabe. Psicoterapeuta reencarnacionista com especialização, trabalha com... Simone, se apresenta, Simone, por favor. Você é melhor do que eu. Estava procurando aquele negocinho que você mandou, mas eu perdi. Olá, boa noite a todos. Bom, Márcio, nós não somos nada, né? Nós estamos de passagem por aqui. Então, de passagem por aqui, hoje eu estou como Simone Dyer, desempenhando algumas ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, né? Então, eu auxilio hoje com psicoterapia com abordagem reencarnacionista, hipnose, TVP, entre outras ferramentas. Mas, como você solicitou para a gente, vamos falar um pouquinho aí de como tem sido esse momento para os nossos pequenos, porque é muito difícil a gente poder falar alguma coisa, porque não existe, né? Nós estamos passando por um momento... Márcio, por favor, me avise do tempo, tá? Para não me perder, que eu estou sem relógio. A gente não usa mais relógio, não é? Não precisa. Pois é. Então, vamos lá, não se preocupa. O que aconteceu com as nossas crianças, o que aconteceu com a gente, não existe, não tinha nada escrito em lugar nenhum, não que a gente soubesse, né? Então, a gente teve que se reinventar, assim como nós, os pais, os filhos também. E eu trago algumas colocações aqui para a gente fazer uma reflexão, porque hoje em nossos lares nós temos engenheiros, psicólogos, nós temos babás psicólogas, nós temos cabeleireiros psicólogos, por aí vai, porque nós tivemos que adaptar no nosso dia a dia um pouco de psicologia, porque para a gente poder até entender, nós tivemos que aprender dentro dessa situação nova a conviver com situações das quais a gente não se imaginava. Então, nós temos aí as nossas crianças, que é o tema de hoje, e, assim, eu pergunto, como está hoje a saúde emocional dos nossos pequenos? Porque as nossas crianças, elas dão sinais, né, para a gente, alguns sinais, mas a gente, às vezes, tem dificuldade de ler esses sinais. Porque alguns pais, né, infelizmente, hoje a gente sabe que tem várias situações, alguns pais, às vezes, não conseguem perceber dentro da própria casa a situação do filho. Às vezes, de fora, alguém de fora consegue apontar para aquele pai uma situação que dentro da própria casa ele não percebe. Então, como é que vão ficar os nossos filhos depois dessa situação toda? A gente não sabe. Mas o que a gente pode fazer hoje é observar, auxiliar essas crianças. A gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo, porque já é um grande feito para a gente conseguir identificar uma situação de emergência, porque não é porque o meu filho está quietinho no quarto, no celular, conversando com um amigo, assistindo um programa de televisão que ele gosta, que ele está bem. De repente, aquela situação dele estar quietinho, os pais
acham que ele está bem. E, de repente, ali, naquele momento do silêncio dele, aquele silêncio quer dizer alguma coisa. O isolamento dentro de um isolamento, né? Nós vemos hoje muitas crianças nos seus quartos acompanhadas dos videogames, da internet, dos celulares, e está tudo bem, está todo mundo ali em casa e os pais dizem, meu filho está bem, ele está no quarto jogando, conversando com um amigo, mas será que ele está bem realmente? Então, aquele isolamento, dentro do isolamento, a gente precisa estar atento, porque ele estando ali quietinho no mundinho dele, a gente não sabe o que está chegando para ele, nem de que forma as informações podem estar assombrando, assustando ele. Porque nós sabemos que todas as informações que chegam para a gente, elas vão sendo arquivadas, né? A gente tem lá aquele cantinho que eu já falei aqui no outro momento, no nosso subconsciente, tudo aquilo fica arquivado. A gente vai guardando aquilo ali. E não diferente com as nossas crianças. E o que acontece? Pode ser que elas, de primeiro momento, elas não deem nenhum sinal de que tem algum problema. Mas por isso, sim, que a gente, como pais, como avós, como tios, padrinhos, temos que ficar muito atentos. E então, essa situação de incluir a criança na família, porque esse momento a gente tem que juntar, tem que trazê-la para perto, tem que conversar mais. Eu falo não só da criança, da criança pequena, do jovem, do adolescente, e até de nós mesmos, porque nós também somos crianças, né? Outro dia eu vi um comentário num grupo em que uma mãe ela se sentia muito culpada porque ela está vivendo numa situação onde ela está convivendo numa casa com 8 pessoas. E nas 8 pessoas, ela tem uma pessoa idosa, que normalmente os idosos precisam de uma atenção, dependendo da necessidade dele, de uma atenção especial. Ela se sentia muito culpada, porque ela tem um filhinho de 4 anos, e se sentia culpada, porque ela não estava fazendo pelo filho o que ela deveria, mas que ela precisava cuidar daquela família toda de 8 pessoas dentro de um apartamento. Então, sabemos que hoje são várias vidas diferentes, são várias realidades diferentes. Então, a gente não pode dizer que faça desta forma, que pretensão seria a nossa de falar, mesmo que a gente conhecesse a realidade. Mas a gente traz alguns tópicos, alguns temas que a gente vai abordando para dar até, assim, uma luz, porque, às vezes, uma colocação vindo de fora, a gente acaba conseguindo enxergar dentro da nossa casa uma situação que a gente não tinha se percebido ainda. Então, a gente precisa ficar atento, porque o grande, assim, vem se falando muito sobre isso, porque nós teremos no futuro, muito provavelmente, síndromes que vão chegar por conta dessa pandemia. E as nossas crianças, elas precisam estar, nesse momento, recebendo esse auxílio da família, porque elas precisam passar bem. Dentro de tudo que está acontecendo, elas precisam ter um suporte em casa, porque lá no futuro a gente pode, dependendo dos pais ou do tratamento, de como ela passou por esse momento, ela desenvolver agressividade, alcoolismo, enfim, depressão, síndromes das mais variadas. Então a gente precisa estar atento, sim, com essas crianças, aquelas principalmente que estão muito quietinhas, observar mudanças, comportamentos que mudam de repente. Uma criança que era ativa passou se tornou uma criança apática e vice-versa. Aquela criança que era quietinha, de repente ela passou a ter uma irritabilidade, passou a ser agressiva com os irmãos, com os familiares, com os pais. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo com aquela criança. E outra coisa também que eu não posso deixar de falar, infelizmente, a gente sabe que hoje, na atual situação dos isolamentos, das famílias, né, trancadas nos seus mundos, sabemos também que, infelizmente, tem muita criança sofrendo, mas não só pelo confinamento, estão sofrendo por maus tratos, né? Então, se você observa algum comportamento diferente em alguma criança, vizinho, enfim, denuncie, porque nesse momento você pode estar ajudando a salvar uma vida. Né? A gente sabe que, infelizmente, essa realidade, a gente não pode fechar os olhos para o que pode estar acontecendo do nosso lado. Então, ficar atento, uma criança que chora, que grita constantemente, os pais, então,
fique atento, porque às vezes ela não tem como pedir ajuda, e você pode ser a única pessoa ali para poder ajudar essa criança denunciando de alguma forma, tá? Então, isso é só um parênteses dentro do assunto que eu trouxe para falar aqui hoje sobre crianças. Então, a gente precisa... O que a gente pode fazer nesse momento? Né? Trazendo essa criança para dentro de casa, para o nosso convívio, fazendo com que ela interaja com a gente, para que a gente possa perceber onde é que está o sentimento dessa criança, o que ela sente, porque é muito complicado, delicado você ouvir, às vezes, alguns adultos, né, os tutores, que dizem assim, criança só fala bobagem, isso é coisa de criança, criança não tem problema, ela não paga boleto, então que problema ela poderia ter? Ela tem um mundo, assim como o nosso mundo, né, o nosso mundinho, a gente tem vários problemas, ela também, não é porque ela está pequena num corpinho de criança que ela não tem questionamentos, então a gente precisa também ouvir essa criança. A gente já tinha que ouvir antes, mas agora que a gente tem que dar a voz para que elas possam falar do que elas estão sentindo. E como é que você vai fazer uma criança falar de sentimento? Porque a gente, adulto, a gente não consegue, às vezes, dizer o que a gente sente. É muito comum você perguntar para uma criança pequena e você pergunta, como é que você está se sentindo? Ela, às vezes, está tristinha, choramingosa, e ela diz que, normalmente, ela diz que está com dor na barriga, porque ela não sabe dizer o que dói. Né? O sentimento, uma dor emocional, ela não é específica para gente que é adulto. Dói aonde? Dói na alma. Então, essa criança, ela não sabe, às vezes, dizer, ela diz que dói a barriga. Então, a gente precisa cuidar dessa barriguinha, que é o sentimento dela. Então, como é que a gente vai trazer o sentimento dessa criança para a gente poder entender o que ela está passando? Normalmente, eu gosto muito de trabalhar com crianças, dando a oportunidade delas se expressarem através de pinturas, de colorir, de dar bastante material para elas se divertirem. Papel, canetas coloridas, massinha de modelar, e deixa ela, se ela estiver num momento que ela precisa falar, deixa ela com os papéis, com as canetas coloridas, peça para ela fazer um desenho, deixa ela colocar o desenho no papel, porque o desenho vai trazer ali para você, talvez, o sentimento dela. Aí observa as cores que ela usa naquele desenho, cores mais fechadas são sentimentos de mais, aquela criança está mais introspectiva, de repente com medo, cores mais coloridas, de repente ela está melhor do que a gente imaginava, está usando cores, então o mundo dela não está tão sem cor, e por aí a gente vai pegando alguns dados desse desenho e consegue identificar ali, às vezes, um sentimento. E depois que ela fizer esse desenho, peça para ela contar para você o que ela colocou no papel. Mas não olhe o desenho dela e diga, aqui tem uma borboleta. De repente não é uma borboleta, é um camelo. E aí você acaba com a história dela. Então deixa ela contar. Mesmo que aquela borboleta pareça um camelo, é a borboleta dela. Ela vai saber por que está aquela borboleta ali. E pergunta, mas e essas cores? Por que ela tem essas cores? Me conta. Então, jogue as perguntas para ela poder responder, porque aí ela vai falar para você o que aquele desenho representa em sentimento, em emoção. E ela não vai falar dela mesma, porque é muito difícil ela falar sobre ela, mas quando ela fala de uma terceira pessoa, né, de um personagem, de uma historinha, ela pode dizer para você, ela está com essas cores porque ela está muito triste. Aí pronto, aquela borboleta pode ser o sentimento dela, ou aquele camelo, né? Então, ela vai dizer para você como é que aquela figura, aquele personagem está se sentindo. E aí a gente começa entendendo onde é que pode estar qual é a dor que ela está sentindo, qual é o sentimento, é tristeza, é raiva, é saudade. Então, tem um monte de coisa que ela pode trazer através desse simples desenho. Tá? Assim, eu coloquei aqui, fiz uma listinha de coisas que a gente pode fazer nesse meio tempo, enquanto a gente aguarda, porque está todo mundo esperando, né? Mas a gente sabe que não vai ser amanhã. Então, é assim, um retorno muito lento, muito delicado a gente falar sobre um retorno, e as crianças, elas são imediatistas, elas precisam daquela coisa acontecendo logo. Né? Então, depois que a pandemia acabar, mas vai acabar quando? A gente não tem uma resposta para elas. Então, normalmente, nós somos aquela figura que sempre tem as respostas, só que a gente não tem as respostas para elas. E a gente não pode mentir, a gente não pode inventar uma história. A gente tem que, por menor que seja a criança e por pior que seja a realidade, a gente tem que ser o mais
claro possível, colocando de uma forma mais suave para que ela possa entender, mas não mentir, não inventar uma história que depois ela pode se sentir traída. E aí é muito difícil você ter que refazer, ter que consertar aquilo que a gente fez, aquela bagunça toda na cabecinha deles. Algumas dicas, assim, para a gente passar com essa criançada em casa. Eu sei que a gente já está aí entrando no terceiro mês, muitos já têm, assim, vários artifícios, várias brincadeiras para entreter essa galerinha, mas incentivar que eles falem com os amigos, ou um amigo, ou um grupo de amigos, jogos, e lembrar também que a gente precisa respeitar o espaço deles com os amigos, né? Os adolescentes, aqueles maiorzinhos que já estão conversando, já querem aquele momento reservado, vamos respeitar a conversa com os amigos, monitorar, mas não invadir, porque eles precisam também ter a conversa deles, desde que a gente saiba que não tem nada de ruim acontecendo ali. Então, monitorar, mas não sufocar. Deixa ele participar das atividades da casa, fazendo um bolo, arrumando alguma coisa, promover, de repente, um dia solidário, vamos arrumar as gavetas do armário, vamos arrumar os brinquedos e começar a colocar caixas para fazer doações, para que ele possa ver que ele pode ajudar outras pessoas, mesmo ele tão pequeno e em casa, ele tem possibilidade de ajudar outras crianças que têm menos do que ele, então ele vai se sentir muito útil. E desde pequenininho a gente precisa fazer isso, para que eles, quando estiverem na fase adulta, eles levem isso como exemplo, porque não é o que a gente diz para fazer, é o que nós damos, o que nós somos para eles que vai ficar. E eles vão levar isso adiante. Então, fazer jogos de perguntas, adivinhações, mímicas, canetinha, massinha de modelar, jogo de sílabas, dia de acampamento. Gente, meus filhos adoravam, hoje já são crescidos, mas eles adoravam acampar. A gente acampava na sala, acampava no quarto. Então, a gente não estava nem em pandemia. Faz aquele momento bem rústico mesmo, onde não tem um garfo, de repente, para comer alguma coisa, ter que cortar um bolo com a mão, o pão. Faz uma fogueirinha com a lanterna do celular, coloca um celofane vermelho por cima para simular uma fogueira. Senta em volta da fogueira artificial e contem histórias, deixe eles participarem, criando aquele momento. Então, a gente precisa criar momentos divertidos junto deles. Vai ser bom para eles e para a gente também vai ser muito legal. Fazer mapa do tesouro, encontrar alguma coisa, não colocar recompensas como doces, chocolates, biscoitos, etc., que senão a gente vai estar criando um outro problema, alimentando uma recompensa alimentar que também não é legal. Vamos colocar um brinquedo, alguma coisa que eles precisem encontrar. Então, eu também trouxe uma dica que eu acho muito legal, quando a gente fala sobre os sentimentos, já para a gente encerrar. Assim, fazer com as crianças pequenas e até com as crescidas, com os adolescentes, isso funciona para todas as idades. A gente só precisa adaptar a cada idade e a cada realidade, tá? Os menores, eles têm menos paciência para esperar um prazo longo. Então, esperar uma semana, às vezes, para um pequeno, é um tempo, assim, absurdo. Então, a gente vai diminuir esse tempo, tá? Pegar potes de sorvete, uma latinha de leite, fazer um furinho na tampa e colocar um rótulo. Naquele potinho ela vai escrever. Se ela não souber escrever, ela vai dizer para você, você vai escrever e vai colocar dentro. O que eu fiz de bom hoje e como eu me sentia. Um outro pote, o que eu fiz hoje que eu não gostei e como me senti. E uma criança um pouco maiorzinha, você já pode até criar um terceiro pote colocando projeção de futuro, para ela fazer programações de que fazer depois da quarentena. Então, tudo isso são coisas que ela vai depois debater com você. Se você colocou vamos juntar as emoções do dia para a gente falar no final do dia se sente, abra aquela latinha e conversem sobre o que foram as frases e as colocações. E deixe ela colocar por que ela ficou triste, ela não gostou de alguma coisa que ela fez e ficou triste. Deixa ela falar, porque é isso que a gente está buscando, é o sentimento dela. Então, não corte. Se ela for falar que ficou muito triste tendo feito uma certa atividade, deixa ela falar, porque é isso que a gente está buscando. Então, são dicas que a gente vai adaptando de acordo com a idade dos nossos filhos. E não esquecer que nós também somos crianças e a gente queria alguém que dissesse para a gente o que fazer, né? Porque ninguém sabe exatamente o que está
acontecer, o que vai acontecer depois disso tudo. A gente tem que ser otimista, sabendo que a gente está fazendo o melhor hoje, para que amanhã, quando chegar, o amanhã, a gente saber que a gente fez o melhor que a gente pôde e, com certeza, colher dentro daquilo que a gente plantou. Cuidar dos nossos filhos é muito importante, a gente não pode deixar para fazer isso depois. E se aquela criança, mesmo assim, depois de tudo que a gente falou aqui, você tem certeza que ela tem algum quadro que seja passando um pouco daquela normalidade, não pense duas vezes. Então, procure uma ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa auxiliar nesse momento, que é muito importante. Não deixa para depois aquilo que você pode começar tratando hoje, tá ok? Então, essas foram as minhas colocações de hoje com relação à criança, assim, abordando crianças de uma forma geral, criança, adolescente, e nós também, os adultos, somos também crianças precisando desse contato com os nossos filhos, tá ok? Então, eu acho que, não sei se eu estou dentro do tempo, o Márcio não me avisou nada, mas eu acho que devo ter ficado dentro do tempo. Márcio, como o Celso cedeu a vez, ele é muito cavalheiro, agora estou passando para ele. Exatamente. Celso, a bola está com você, amigo. Eu nem queria. Está contigo. Boa tarde, boa noite, todo mundo aí. Estou vendo a galera aí sorridente, Marisa, Simone, todo mundo. Jô aqui no meu canto aí, Sérgio. Então, a gente tem que falar das coisas, né? Então, a nossa conversa, assim, o nosso bate-papo, ele é bem, assim, tranquilão, descontraído, porque a gente precisa dessa história bem descontraída. E a Simone trouxe de uma forma bem tranquila, bem suave, dentro da proposta que é, né, o tempo que a gente pode dispor para não ficar muito pesado. E a gente fala da criança como um todo. A inversão era exatamente porque a Simone, eu já sabia, ela ia começar falando dos menores, certo? Ela vinha fazendo ali, trazendo o menor, e a gente vai caminhando para o maior. Não que o maior não tenha a sua criança necessitando de ajuda, certo? E isso me lembra uma música, eu tenho até a letra aqui, não sei se você vai lembrar, aquela música do Milton Nascimento, que o 14 Bis cantava muito, bola de meia, bola de gude. Já ouviu falar, né? Há um menino, há um moleque orando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Então, a gente precisa também ter essa criança interna equilibrada. A gente precisa dar atenção a essa criança, que é nossa. Então, nós temos como dificuldade, né, as dores, que são as dores da alma, e as dores do corpo físico. Mas as dores do corpo físico, as dores físicas, não vão caber aqui agora, se uma outra hora, mas principalmente as dores da alma, que mesmo que nós sejamos supostamente gente grande, né, pessoas crescidas, amadurecidas, pessoas com percepções diferentes de uma criança, no jeito que a Simone estava falando, nós temos essas dificuldades, essas dores, que muitas vezes nos acompanham durante uma existência inteira. E a gente fica ali fugindo, correndo, se escondendo, jogando lá no porão, no quartinho escuro, não querendo encontrar ou não querendo ver. E muitas vezes essas dores, elas surgem de uma forma que a gente não consegue mais segurar. E começam a balançar esse adulto, começam a balançar de uma forma bem, digamos assim, desestruturante, e ele não consegue ficar mais em pé. Ele cai, ele deprime, ele tem medo, ansiedade, vem culpa, uma série de coisas, de mágoa, um monte de coisa, e isso precisa ser olhado, precisa ser visto. Né? E é interessante perceber que muitos de nós, falando dessa questão da dor, em determinadas situações, a pessoa coloca assim, puxa, isso dói tanto em mim, que chegou a doer lá no coração. Peraí, você está infartando, então? Você tem que procurar um cardiologista agora? Não é essa a questão, certo? Essa dor que dá lá no estômago,
essa dor que dá lá não sei aonde, é uma dor que vem de lá de dentro, mas ela não é física. É uma dor causada por alguma coisa que está atrás de um sentimento, uma emoção que está atrás de um sentimento que essa pessoa não identifica. E todas as vezes que ela vai reforçando o caminho para essa dor, que ela vai abrindo, vai pensando nisso de uma forma como ela fosse criando, regando essa coisinha. Por exemplo, ela tem um medo, tá certo? Ah, mas é um medo pequenininho, uma coisinha assim. Aí ela vai alimentando esse medo. Vai alimentando esse medo, e daqui a pouco esse medo se torna uma coisa grande e ela não tem condições de superar, de enfrentar. O que ela faz? Ela se retrai mais ainda. Então, é importante perceber que tem a questão do medo, a questão da ansiedade, sentimentos, ou, sei lá, percepções, sensações, que são nossas, que nos ajudam no dia a dia. O medo é uma delas. Né? A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente sai no Rio de Janeiro, hoje a gente não está saindo, né? Mas daqui a pouco a gente vai voltar a sair, certo? E a gente sai com precaução. Você não anda pela rua no Rio de Janeiro, em qualquer parte do Rio de Janeiro, sem o tal do medo, certo? Mas não é desse que a gente está trazendo aqui. Esse faz parte. Esse é aquele, ou luta ou foge. Tá tranquilo, isso aí não tem problema. Mas é aquele que paralisa. Quando uma pessoa vai fazer um concurso, está esperando alguma coisa, o dia seguinte, a gente esperando, né, Simone? Para entrar, para falar, né, Simone? A gente fica meio ansioso, assim, tal. Caramba, a hora não passa. Toda hora olhando para o relógio. Cara, a hora não passa. O Márcio ainda não abriu o negócio. Cadê? Não sei o que. Aí você fica meio ansioso. Certo? Normal. Agora, quando essas coisas começam a ultrapassar o limite do tolerável, aí é problema. Aí essa criança está com problema. A gente tem que olhar para isso. Tem que perceber qual é o tipo de ajuda que ela precisa. Então, o adulto, só porque ele é grande, ele muitas vezes não quer dizer que ele tenha se desenvolvido durante o período infância, adolescência e fase adulta de uma forma tranquila, de uma forma harmônica, equilibrada. Quantos adultos, na sua caminhada, tiveram dificuldades na fase que a Simone trouxe, né? Quantos adultos hoje foram aquelas crianças ou muito agitadas, ou muito quietas, ou isso ou aquilo, e não tiveram a atenção de quem estava na função pai ou na função mãe? Ficaram ali no cantinho, não, deixa ali no cantinho que está quietinho. Quantos, hoje, até dá para fazer isso, né? Quantos tiveram a presença do pai ou da mãe, ou quem está na função pai, ou quem está na função mãe, à distância? E isso causa o quê? Uma certa insegurança, porque a referência está ali, mas não está presente. Né? Então, entram figuras, entram situações que vão causar insegurança. E esse adulto, quando ele cresce, ele vai para a função de pai e vai para a função de mãe. Certo? Mas a criança que está ali com ele não tem nenhuma segurança para cuidar de uma outra criança. Antes, ela precisa ser cuidada. Mas, como já é grande, já é adulto e está assumindo a função de pai e de mãe, vai aí. Lembrando que ninguém nasce com manual, né? A gente até falou isso. Não vem manual para você olhar, consultar lá o que fazer quando, tal. Não vem. Então, quando ocorre uma situação de dificuldade, e principalmente agora, no isolamento, no confinamento, onde eu, adulto, com a minha criança ferida, minha criança desestruturada, minha criança em desequilíbrio, sofre também com esse confinamento de uma forma absurda, só que eu sou adulto, eu tenho que manter a minha postura de gente grande, né? Não posso dizer isso. Então, aí quando eu vou me relacionar com aquela criança que está no seu estado criança mesmo, qualquer coisa que vai remeter a que essa criança, a criança interior que eu tenho, a uma situação semelhante quando eu era criança, mesmo, tá me entendendo, né? Não estou enrolado, não, né? Mesmo, então vai gerar um problema, porque esse adulto ele vai ser remetido exatamente para aquele momento onde ele era criança, inseguro, sem amparo, sem apoio, sem
nada que ele pudesse segurar. Não tem bola de meia, bola de gude. Ele não tem onde segurar. Aí a criança que está diante dele, porque nesse momento ele está na função pai e mãe, está na mesma situação. Então você tem duas crianças ali desestruturadas. Como é que faz isso? Entende? Então é complicado, porque todos nós que estamos, como a Simone disse no início, nós estamos, nós não somos, né? Todos nós que estamos passando por fase infância, adolescência, idade adulta, temos necessariamente que viver ou passar por essas fases de uma forma harmônica, o máximo possível, o mais possível. Porque se não for deste jeito, vou usar um termo popular, tá, meu povo? Você vai me permitir, vai dar ruim. Vai dar ruim. Caramba, vai dar ruim. E aí, como é que faz? Aí você vê um adolescente já um pouco mais esperto, olha para aquele que está na função pai e na função mãe. Pô, mãe, pô, pai, você parece uma criança. Ele está falando com quem? Com quem esse adolescente mais ou menos esperto está falando? O tal do adolescente rebelde. Ele já traz uma criança que tem um pouco de maturidade e ele repara, ele começa a comparar. Não é aquela coisa tem um grupo de crianças, tem sempre uma criança que é mais espertinha, que meu pai me falou, meu pai me contou, meu irmão mais velho, não é tem sempre um que sabe mais? Então, quando o adulto em desequilíbrio na sua criança interior desce, vou dizer desce, tá? Desce ao nível desta criança, é igual. Não é mais função pai, não é mais função mãe, é igual. Aí o que acontece? Esse adulto se desequilibra. Quer sumir de casa, quer fugir dali, não aguento mais, não sei o que fazer com essa criança. Qual criança ela está falando? A que está diante dela ou a que está dentro dela? Ela está falando com quem? Para quem? Está pedindo socorro para quem? Entende? Aí começam as dificuldades. Aí começa largar essa criança, aí larga com o celular, com o computador, com o telefone, com tudo. Não faz aquela checagem que a Simone falou e abordou perfeitamente. Né? Não é invadir, mas fazer a checagem. Então, essa criança, ela vai ter o amparo e o apoio de alguém, não daquele que está na função pai, na função mãe. Então, é complicado esse negócio. Então, todo mundo precisa de ajuda. E as dores da alma, elas estão aqui, nesse sentido. E aí a gente dá uma outra puxada para uma situação muito... que a gente pode falar de forma espírita. Você entendeu o que eu quis falar, certo? Você entendeu? A gente pode falar dessa forma porque nós somos o quê? Espíritos. Nós não somos um corpo, certo? E sem invadir nenhum espaço de ninguém, todos nós temos vivências que são importantes. A gente pode ir até o útero, por exemplo. Tá certo? A gente vai até o útero. Vamos lá. Aí uma criança que no útero percebe que não é desejada, ouve, sente que foi um engano, que foi na hora errada, que não sei o quê, ela vai crescer como? Vai sair dali como? Entende? Então, são situações que nós precisamos prestar atenção imediatamente. O nosso, a gente pode chamar de parceiro, né? O vírus está aí há tanto tempo nas nossas casas, nas nossas falas, que já virou íntimo. Não interessa, né? Então, ele tem uma função de ajustar tudo isso. Ele ajusta, faz com que cada um de nós olhe para aquela criança que está fora e para a criança que está dentro. Ele faz com que cada um de nós reavalie os seus valores. E lembrando, como eu estava dizendo, se somos seres que caminham, que permanecem, essas dores poderão não ter vindo, poderão não ter sido causadas agora e poderão continuar depois. Então, se nós estamos com uma oportunidade agora para olhar para essas dores, para olhar para esse adolescente, para olhar para essa criança, eu vou dizer uma outra coisa, né? Fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas falam assim, na minha época não era assim. Mas de que época você está falando?
Você já não está mais aqui nessa época? Não, estou falando quando eu era lá na infância. Ou então quando eu era mais novo. Então, na realidade, nós temos todas as épocas e todas as eras conosco. Todos os períodos conosco. Né? Quem de nós aqui, eu iria, quem de nós aqui, se tivesse a oportunidade de ir num parque de diversões para adulto, com brinquedos grandes, e aí se soltasse a criança lá, quem iria? Simone iria, com certeza. Vai me deixar sozinho, Simone? Me admira você, minha amiga. Me admira você. Certo? Por que nós poderíamos fazer isso? Porque a nossa criança interna está ali. E diante daquela situação, daquele troço, ela vem. Ela vem, e se ela está em equilíbrio, se ela está bem, ela vai brincar. Tá certo? Uma criança pode assumir um papel de gente adulta? Não. Porque ela não vivenciou isso ainda, certo? Mas um adulto pode voltar nas suas diversas fases, nas diversas faixas, e interagir com essas faixas de uma forma bem tranquila, certo? Sem aquela censura que pesa, não é? A gente vai crescendo e vai colocando rótulo, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Aí a criança vai ficando como? Não vai ficando. Ela vai ficando embotada, empacotada, deixa de sorrir, ela deixa de ser feliz. Márcio, está na hora. Ela deixa de ser... Márcio balançou ali, eu já percebi que está na hora. Tá? Então, é essa a nossa fala, a nossa conversa de hoje. Sem nenhum peso, sem carregar nada, mas é por aí, tá bom? Valeu, gente. Ok. Obrigado, Celso. Obrigado, Simone. Eu acho que foi ótimo a colocação. A gente precisava, muita gente precisava entender. Eu entendo a situação deles, porque a grande maioria que está aqui, não necessariamente todos, mas a grande maioria, tem uma linha espiritualista, tem uma linha reencarnacionista. E a pedido, na realidade, meu, que não é meu, né, é que a gente pudesse fazer isso de uma maneira mais universal possível, para atender a todos os tipos de entendimento e todos os tipos de religião, porque nós não estamos aqui para pregar nada, para transformar a religião de ninguém, não é esse o objetivo, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu entendimento, e dentro tem que procurar ser feliz. Agora, para eles, realmente, eu vejo que é como se ficasse meio desconectada. A Simone está ali, tá? Porque a sequência nossa, talvez a gente vá falar um pouco mais aberto, eu até vou falar agora, porque tem gente ouvindo aqui, tem gente ouvindo pelo Face. Assim que nós terminarmos a transmissão, fechar, a Josi vai fazer aquela meditação de final, nós combinamos que os terapeutas continuarão aqui na sala, aí sim a gente abrirá, e quem quiser fazer a pergunta, aí nós vamos responder dentro da nossa linha de entendimento. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, aí já dentro de uma linha bastante espiritualista, bastante reencarnacionista, que na realidade é o nosso caminho, isso foi um pedido também. Eu, como minha colaboração, eu sempre gosto de dar uma pequena colaboração em relação às crianças. Eu ouvi também de uma psicóloga muito... Eu ouvi isso numa palestra dela, sobre como a gente fazer e como falar com as crianças quando elas fizerem as perguntas. Por que eu estou presa? Por que eu não posso sair? Por que nós temos que ficar aqui? O que a gente diz? Sabe aquela história de que... Como é que você responde quando uma criança de 3, 4 anos simplesmente pergunta assim: de onde eu vim? Você não vai fazer um tratado de medicina para uma criança de 4 anos, explicar como é que é relacionamento e tal coisa.
Então, o bom andamento diz o seguinte: primeira coisa, a gente devolve a pergunta para a criança. Toda vez que a gente fica numa dúvida, você pergunta, mas o que você acha? Você acha que você vem? Como que você chegou aqui? Então, a gente leva essa situação para a criança e espera ela. Que ela pode simplesmente chegar assim, não, eu pensei que minha tia tinha me trazido, eu pensei que tinha sido a cegonha, eu pensei... Aí você já entendeu o que ela está... Aí você começa... Não mintam, mas não precisa transformar aquilo num tratado. É mais ou menos isso, a mesma situação hoje. Por que nós estamos aqui? Às vezes uma criança de 4, até 6, 7 anos, a gente tem um comportamento, acima de 7, 8, ele já tem um outro entendimento. Então, é a mesma pergunta para os dois casos, a gente faz as mesmas perguntas para eles e ouve. E agora não minta, olha, é um bichinho que tem, a gente tem que cuidar, a gente não pode ir porque esse bichinho pode estar na rua e pode vir para a gente. Você vai dar a sua interpretação, você vai dar a sua maneira de colocar da melhor maneira que aquela criança, dependendo da idade, do entendimento dela, ela vai compreender. Se for uma criança de 10, de 12 anos, que já tem um outro entendimento, já sabe o que está ali e tal, essa criança, às vezes, ela pode realmente também estar passando angústia, está fechada, está sem os amigos, de uma hora para outra, como eu coloquei, 860 milhões de crianças no planeta, de repente, desconectaram dos colegas, desconectaram da turma, o que isso mexe na cabeça. Eu acho que o Celso e a Simone já colocaram isso, mas é só para a gente colaborar. E uma outra, aí sim, eu também acho que é importante a gente não deixar uma criança pequena ter aquela enxurrada. Aliás, não faz bem para a gente, quanto mais para eles. Aquela enxurrada de informação, a criança ficar grudada na televisão, quantos morreram aqui, quantos morreram ali, quantos... Se eu ver como é que está na Itália, se eu ver como é que está na Espanha... Não, isso não vai melhorar a criança, não vai ajudar no crescimento dela, não é bom. Nem para nós, nem para eles. É importante a informação? É. Você assiste de manhã, você assiste de tarde, 1, 2 vezes por dia, é suficiente, porque senão isso aí te começa a botar você para baixo, você começa a se sentir debilitado com tanta informação negativa que é passada no dia a dia. Tá? O meu parceiro, amigo, Sérgio Murilo, grande terapeuta. Vamos em frente. Olha, parece coisa assim de patota, mas não é não. As 2 palestras foram extraordinárias, né? Que foram apresentadas agora com uma leveza fantástica. Eu gostaria era de fazer uma colocação, fazer algumas colocações, são rápidas, a respeito da criança que já está em terapia, trazer algumas coisas aqui para a nossa roda, porque elas podem ajudar também os pais. E eu sou obrigado a começar, né, dizendo uma coisa que é uma realidade dentro da psicologia, dentro da psique, dentro da psicoterapia reencarnacionista e de todas as linhas. É o seguinte, a criança, ela é o elo mais fraco da família. A criança, ela é o reflexo da patologia dos pais. Pode ter certeza que, através de uma questão da criança, nós estamos vendo o reflexo da patologia da família. O Jung, ele diz que na clínica infantil, sabe-se que os conflitos inconscientes dos pais são transmitidos inconscientemente para os filhos. E a criança vive no inconsciente dos pais. Então, isso é uma verdade. Tanto que uma terapia de criança, ela começa com uma entrevista com os pais. E os pais, vira e mexe, volta e meia, precisam estar ali
envolvidos nesta terapia. A criança está apresentando problemas? Sim, ela pode estar apresentando problemas, nós não devemos virar o foco único e exclusivamente para a criança. Nós temos que olhar como é que está essa família, como é que a família está se comportando, como ela está vivendo. E eu digo que, em tempos de pandemia, são exacerbadas. As coisas que já não iam bem, elas vão piorando. Tanto é verdade que eu vou fazer aqui uma colocação que eu achei extraordinária, que foi ontem e fez um sucesso fantástico na internet. Dia dos Namorados. A postagem que mais fez sucesso foi a seguinte: o seu olhar, o seu sorriso, a sua voz, o seu jeito de andar, tudo isso me irrita profundamente. Para você ver como é que é a questão da convivência em família. Então, isso tudo vai refletir-se na criança. A Simone falou que precisa ser sincero com a criança, é exatamente isso. E isso vai fazer um link com a sua colocação, Márcio, que é o seguinte: nós temos que ser sinceros com as crianças e temos também que ter noção da idade da criança e da necessidade dele. Os hebreus, eles têm um provérbio que diz o seguinte: não limite seus filhos aos seus próprios ensinamentos, pois eles nasceram em outra época e estão com outra idade. Quando você fez aquela colocação de onde eu vim, me lembrou uma piada do Chico Anísio. Chico Anísio dizia que o garoto chegou em casa correndo e disse: papai, da onde eu vim? E o pai fez realmente aquele tal tratado que você disse, com conceitos de sexualidade, com conceitos de biologia, e os olhos do garoto cada vez mais esbugalhados, e o pai perguntou: você entendeu? Ele disse assim: mais ou menos, mas é que eu queria saber de onde eu vim, porque chegou um coleguinha na turma e ele veio de Macaé. Então é preciso que a gente saiba, né, qual é a necessidade da criança. E aí, como terapeuta, eu diria que nós devemos seguir a criança. Siga a criança. Escute o que ela tem a dizer, né? Tudo que a Simone colocou, perfeito. Na terapia para a criança existe aquela caixa lúdica, né? Que você tem todos aqueles brinquedos. Hoje o terapeuta, a caixa lúdica dele é dizer: vamos jogar Roblox, vamos jogar isso, vamos fazer aquilo. Você desenha e me mostra. E são coisas extraordinárias que estão acontecendo. E eu queria, para finalizar, contar uma coisa que aconteceu na terapia de uma criança e que foi transmitida por um colega que trata disso. Chama-se Alex Rocha, ele é de São Paulo. A criança chegou para ele e disse assim: olha, eu quero matar esse corona. Então você veja, já há uma noção, a criança de 4 anos, ela tem noção que algo está atemorizando a todos, e que atemoriza os pais, e que causa muito transtorno e preocupação. E ela diz assim para o terapeuta: eu quero matar esse corona. E o terapeuta diz também: mas como é que eu vou fazer? E aí o terapeuta disse assim para ela: por que você não desenha um monstro para ele não pegar a gente? E ela disse: boa ideia, eu vou desenhar e jogar álcool 70 nele. Para você ver como é que a criança tem uma antena parabólica para a percepção de tudo, ela está a par, referendo o que você falou, ela não pode ficar o tempo todo sabendo quais são as estatísticas das mortes, né? Talvez isso não vai fazer bem a ela, de jeito nenhum. Agora, dentro da simplicidade, dentro daquilo que ela pode entender, a criança precisa ser tratada como alguém que merece, com todo o carinho, merece ser ouvida. Ela tem a dizer, a criança tem a dizer. E nós precisamos escutar. É isso.